Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão fazendo todas as atividades? Já tá tudo em dia para entregar lá na escola? Eu espero que sim. Hoje, aí no roteiro de vocês, tem uma atividade nas páginas 40 e 41 do seu livro Sim, módulo 2. É um assunto relativamente novo, apesar que nós falamos um pouco dele na sala, naquele nosso trabalho inicial, global, não sei se vocês se lembram. E nós vamos começar hoje definitivamente a falar sobre esse assunto e vamos falar muito ainda sobre ele, tá? Porque ele é um assunto que rende pano para manga. É muito fácil, muito legal, muito gostoso. Ele não é uma classe de palavras, não é? Porque a gente está estudando as classes de palavras. Como nós já entramos na classe chamada verbos, e eu acredito que agora vocês sabem o que é um verbo, não sabem? Se vocês estudaram bem a apostila, fizeram direitinho, vocês já conseguem identificar dentro de uma oração quem que é o verbo. Pronto, se você já sabe identificar o verbo, agora é a hora da gente entrar nessa parte nova, que não se chama termos, que não se chama classes de palavras, se chama termos essenciais da oração, no estudo da língua portuguesa, que está aí na página 40. Os termos, ou seja, as partes que compõem a oração, essenciais para que uma oração seja uma oração, para que uma frase seja uma frase, tem que fazer sentido. Tudo tem que fazer sentido. Uma palavra tem que combinar com a outra. O verbo, ele tem que combinar com alguém. Com quem será que ele vai combinar? As palavras têm que combinar. Tudo que a gente fala tem que ter uma combinação perfeita, porque senão ficam palavras soltas, não é verdade? Jogadas ao ar e não são orações perfeitas. Então, nós vamos começar hoje falando sobre predicado e sujeito. Para vocês acharem quem é o sujeito de uma oração e onde está o predicado, a primeira coisa quando vocês lerem uma oração é saber onde ela começa e onde ela termina. Nós estudamos isso, tá? Tem o começo e o fim de uma oração. Ali dentro você vai descobrir esses termos. Então vamos lá. Aí na página 40 tem essa oração aqui, ó. André e Daniela assistiram a um documentário ontem. Vocês já conhecem algumas dessas palavras e já conseguem identificar a qual classe elas pertencem. André, por exemplo. André é nome de alguém, então é um substantivo. Daniela, mesma coisa, é um substantivo porque dá nome para alguém, para alguma mulher, para alguma menina. Assistiram, vocês já conseguem identificar que não é substantivo, porque não dá nome para nada. Ele indica o quê? Uma ação, uma atitude. Então, ele é o verbo. Documentário é um substantivo, né? Dá nome para alguma coisa. É esse programa de televisão ou escrito que está relatando fatos, né? Ontem também não dá nome para nada. Ele está indicando o tempo. Essa classe vocês não estudaram ainda. O que é que ela indica? Mas como vocês já conhecem, já sabem identificar o verbo, o importante agora é vocês olharem para a oração e identificar quem é o verbo. O verbo nessa oração dá para saber que é assistiram. Por quê? É uma palavra que vocês percebem que ela tem conjugação. Olha só. Eu assisti, tu assististe, ele assistiu ou ela, nós assistimos, vós assististes, eles ou elas assistiram. Não é? Então, o verbo está aqui. Encontrei o verbo. É isso que tem que fazer primeiro. Pronto, já defini quem é o verbo, ele está aqui. Assistiram. Quando a gente fala assistiram, a gente sabe que é verbo porque é uma ação. Agora, quem praticou essa ação? Quem foi? Aqui nessa oração, quem foi que assistiu? No caso, são mais de uma pessoa. Assistiram. Um documentário foi assistido por alguém. Quem foi que assistiu, gente? Me conta aqui. André e Daniela assistiram a um documentário ontem. Quem que assistiram? Muito bem, o André e a Daniela.
Então, quem praticou a ação do verbo, quem foi que praticou aquilo que o verbo está dizendo, é o sujeito da oração. Então, André e Daniela é o sujeito. Sujeito, tá? Sujeito, porque foram eles que assistiram. Quando na oração a gente separa o sujeito, nós separamos aqui. Vamos colocar dentro desse quadradinho. Tudo que sobrou na oração é predicado, tá? Assistiram a um documentário ontem. Tudo que sobrou, o verbo e o resto, a gente chama de predicado, viu? Muito fácil, não é, gente? Primeiro passo, então, identificar o verbo. Identifiquei o verbo. Descobri quem praticou aquela ação do verbo. Nesse caso aqui, porque é um verbo de ação. Se fosse outro tipo de verbo, o estado, né? Em que está a pessoa, que o verbo está indicando o estado. André e Daniela. Pronto. Se foram eles que assistiram, eles são o sujeito. Separei o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Observem que nessa oração aqui, essa primeira que está no livro, a primeira coisa que aparece na oração é o sujeito, André e Daniela. Eles apareceram logo no início. Vamos ver a próxima oração, como é que acontece com ela? Vamos lá, próxima oração. Comprou muitos livros o estudante. Essa oração vocês vão fazer a análise do mesmo jeito, mesmo que ela está um pouquinho diferente no modo de escrevê-la. Olha só. Comprou muitos livros o estudante. A primeira palavra que apareceu aqui não é substantivo, não é nome de ninguém. Quem que apareceu primeiro, gente? Comprou. Comprou. Eu comprei, tu compraste, ele ou ela comprou. Nós compramos, vós comprastes, eles compraram. No presente, né? No passado, né? Então, esse aqui é o verbo, porque é a palavra que está conjugada. Conjugada aqui, ó. Comprou muitos livros o estudante. Comprou. Agora eu tenho que descobrir quem foi que comprou. Não tô nem preocupado agora o que foi comprado. Já sei que muitos livros é que foram comprados, né? Muitos livros não praticou ação nenhuma, não. Não foram os livros que praticaram a ação de comprar. Os livros, eles receberam a ação, né? Eles foram comprados, mas eles não praticaram a ação. Quem foi que comprou os livros, gente? Esses muitos livros. Ai, podia ter sido eu, amo livros. Quem, gente? O estudante, foi você? O estudante, vou separar. O estudante. Foi ele que comprou muitos livros. Então, ele é o meu sujeito nesta oração. Sujeito. Tirei o sujeito, separei o sujeito, coloquei dentro de uma caixinha. Tudo que sobrou, eu chamo de predicado. Aqui está. Predicado. Observem para vocês verem que aqui o sujeito tem duas palavras, André e Daniela. Aqui o sujeito tem só um substantivo, estudante. Isso também a gente vai ver que aqui eu tenho um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo, e aqui eu tenho um sujeito composto, porque tem dois núcleos, tem o André e tem a Daniela, né? Então, André e Daniela assistiram ao documentário ontem. Dois núcleos, duas pessoas que assistiram. É um sujeito composto porque tem dois núcleos, tá? Aqui, ó, é um sujeito simples porque tem um núcleo só. Mesmo se eu colocasse assim, compraram muitos livros os estudantes, ainda assim seria um sujeito simples, mesmo que fossem muitos estudantes, porque o que vale é a quantidade de núcleos. E aqui eu tenho um núcleo, estudante, um substantivo. Então, aqui eu tenho um sujeito simples e aqui eu tenho um sujeito composto, porque tem dois núcleos, tem André e tem Daniela. Comprou muitos livros o estudante. Nessa primeira oração, vocês observam que o sujeito foi o que apareceu primeiro. Essa é a ordem mais...
usual, né? A gente fala geralmente assim: comprou muitos livros o estudante, a ordem está invertida. Geralmente a gente ia falar assim: o estudante comprou muitos livros. Mas quando a gente está procurando o sujeito, a gente tem que ficar esperto. Porque senão, se a gente achar que a gente só fala de um jeito e que a escrita ou a fala só ocorre de uma forma, a gente não encontra o sujeito. Às vezes o sujeito está lá no finalzinho da oração. Às vezes ele está no comecinho, às vezes ele está no finalzinho, às vezes ele está no meio, né? Se eu quisesse colocar o sujeito no meio aqui, ó. Comprou o estudante muitos livros. Comprou, vírgula, o estudante, vírgula, muitos livros. O estudante ia continuar sendo o sujeito. O importante é saber quem foi que praticou a ação. Aquele que praticou a ação é o sujeito. Tudo que sobrou vai ser o predicado. Façam as atividades aí da página 41. Vocês vão ver que, prestando bastante atenção nessa explicação, vocês vão tirar de letra. Vão fazer tudo certinho. Primeiro, identifica o verbo, tá? Descobre quem foi que praticou a ação do verbo ou sofreu a ação do verbo. No caso, se o verbo for o verbo ser, estar, permanecer, que são verbos de estado, tá? Quando é verbo de ação, vocês já sabem. Então, descobriu quem é o verbo? Vai descobrir quem é o sujeito. Separou o sujeito? Tudo que sobrou é predicado. Tudo. Às vezes pode ser um predicado grandão, tá bom? Façam com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Um beijo para você.